sensação é que o time realmente foi rebaixado. Um monte de bola alçada na área, não tem centroavante alto. E eu não sei por que o Mano Menezes, se é que ele treina isso ou não, né? Nos treinamentos do Fluminense eu não tô lá pra ver, mas se ele queria alçar tantas bolas assim na área, por que ele não trouxe um centroavante alto? Coisa que ele não quis, porque o Fluminense quis contratar um centroavante, o Mano Menezes disse que não era necessário. E aí a barata voa, né? Já no final do segundo tempo, coloca uns, sei lá, 8 atacantes, né? A defesa quem tava era Jesus, né? Porque não tinha ninguém pra defender. Ele tirou o Martinelli, tirou o Bernal, deixou o Lima e o Renato Augusto ali como se eles soubessem defender. É, substitui, tira o Ganso, coloca o Renato Augusto. Renato Augusto que acertava um monte de chute de fora da área no Corinthians, não consegue acertar nada no Fluminense. É um time que depende exclusivamente de Ganso e depende dos lampejos do Arias, porque o Arias não jogou nada hoje. Se você viu o Arias jogando alguma coisa, você viu errado, porque ele prende muito a bola. Não tem efetividade. Hoje não teve efetividade. Colocou o Marquinhos ali, o Marquinhos errou, ele errou todos. Ele entrou, ele errou todos os cruzamentos. Todos os cruzamentos ele errou. E eu acho que a única pessoa, o único jogador que tentou realmente jogar hoje e teve um bom desempenho foi o Keno, até ele se bater. Ele teve um problema ali, ele saiu até meio que mancando. E entrou o Serna, que o Serna é um peladeiro. Né? E bota o Keno, que não sabe chutar, e quem substitui ele é o Serna, que é uma aposta também, porque nessa janela de meio de ano o Fluminense achou de contratar um monte de apostas. Sendo que a gente precisava de jogadores pra chegar e resolver o problema, contratar aposta. É Bernal, é o Gabriel Fuente, que é aquele lateral que deve ser pior do que o Diogo Barbosa, porque o Diogo Barbosa é horroroso, mas ele é titular sempre nesse time. O time treina a semana inteira, quer dizer, eu acho que eles treinam, né? Porque às vezes eu tenho a impressão de que o Mano Menezes não sabe o que tá fazendo lá. O que eu vi hoje foi uma tentativa de Diniz 2.0, porque ele tirou os volantes e colocou um monte de atacante, e a gente não conseguia finalizar, a gente não conseguia levar perigo pro gol do Criciúma. Acho que o único perigo foi a cabeçada do Marquinhos, ele desajeitado, pegou na trave e voltou. Foi a única coisa que aconteceu. Ele enche de atacante o time, só que o time não tem meio de campo, o time não tem jogada, é só aquela tentativa de barata voa ali na área do goleiro. Nada demais, e o Criciúma tirava todas as bolas, aí você pode colocar o ingresso até a 1,50, a torcida não vai, porque a torcida tá apanhando desse time desde o começo do ano. Foi a Recopa, a Recopa foi um milagre. Foi um milagre divino, porque era pra gente ter perdido na LDU no jogo de ida. Nem ia ter jogo de volta, era pra ter sido 25 no jogo de ida. E a gente vive de Recopa esse ano inteiro e da conquista do ano passado, das conquistas. No passado, a diretoria fez um monte de coisas que eu considero incompetência, mas esse ano passou de todos os limites. Ano passado, muitas pessoas questionavam sobre a quantidade de jogadores velhos que tinha no elenco, e a diretoria resolveu esse ano dobrar essa aposta. Eles deviam ter a noção de que o ano passado foi uma exceção da regra. Esse monte de jogadores idosos jogando juntos não tem como dar certo o tempo todo. Foi a bênção ano passado e acabou. Esse ano eles dobraram a aposta e debocham da cara do torcedor, principalmente Mano Menezes, colocando o Felipe Melo no banco, quando poderia ser ocupado por um menino da base, fazer aquela transição, mas não, não. Ele ia até colocar o João Neto. O João Neto, que não joga uma partida pelo Fluminense, pediram a volta dele lá do CRB, ele não entra. O John Kennedy tá literalmente esquecido pelo Mano Menezes. Mas ele prefere colocar ali no banco o Felipe Melo, Renato Augusto, como se ajudasse alguma coisa. Mas de acordo com um monte de influenciadores, que é ilustra bola de jogadores, você não pode falar isso. Você não pode falar que a diretoria errou. Você não pode criticar, você não pode cobrar dos jogadores, porque você joga contra. Você não é tricolor de verdade se você não aprova cada ideia que o Mário tem. Ele é o quê? Ele não é nada perto do Fluminense. Ele passa. E o Fluminense fica. Assim, pra muita gente, né, ele é um dos melhores presidentes da história do Fluminense. Fez um monte de merda. Fez um monte de bosta. Ano passado, um monte de jogadores deu uma carreira pro Fernando Diniz, né? Porque se alguém acha que a gente ganhou aquele título da Libertadores pela forma que o Diniz faz o time joga, tá muito enganado, tá? Porque Germancano, Fábio e John Kennedy salvaram a pele do time e do Fernando Diniz ano passado em várias ocasiões, principalmente o Fábio, né? Porque ano passado batia no pé também do Cano e entrava. Tudo era lindo. Eu vejo muita gente tentar jogar pra torcida uma responsabilidade que não é dela. Ela não pode pegar esses jogadores, carregar no colo e fazer com que eles façam gols, com que eles defendam bem, com que eles criem jogadas. Isso não é a função da torcida. A torcida, ela torce, ela xinga, ela exige, ela cobra. Ela tá no direito dela, porque ela paga pra estar ali. Ela paga pra ser torturada psicologicamente. Ela paga pra ver esse show de horrores, ela paga pra ver esse lateral medíocre, que é o Diogo Barbosa, que inclusive a diretoria quer renovar com ele. Né? Ela paga pra ver isso. Nenhum chute no gol, chute pra fora, monte pra fora, um monte de chute, um monte de bola alçada na área pra ninguém, porque a gente não tem centroavante que sabe cabecear. A gente não tem centroavante com aquela estatura que é necessário pra ele cabecear. A gente não tem isso. E a torcida é culpada. Aí tem a imprensa clubista que vem falar que, poxa, né, fizeram promoção pra torcida do Fluminense comparecer e mesmo assim ela não compareceu. Paga dinheiro pra ver essa merda aí. Eu acho uma tortura psicológica pra quem assiste o jogo dentro do Maracanã. Mas pra quem assiste da televisão de sua casa é uma tortura do mesmo jeito, porque a gente não pode fazer nada, a gente não pode entrar lá dentro de campo e fazer o que esses caras são muito bem pagos pra fazer. É impressionante como esse time todo se desfez. Mas é mais impressionante ainda quem tá no planejamento que não conseguia perceber que isso podia acontecer, porque tinha um monte de jogador velho, um monte de jogador que já tava abaixo depois que a gente ganhou a Libertadores ano passado. É incrível que é tanta coisa errada esse ano. É muito difícil conseguir numerar tantas cagadas que foram feitas esse ano e que tentaram amenizar na janela de meio do ano, trazendo apostas. Né? Vai dar muito certo sim.
Passou a semana inteira pedindo, implorando pra torcida encarecidamente compareça ao estádio, venha nos apoiar, a gente precisa de você, vamos todo mundo junto. Todo mundo tava apoiando. Nesse jogo contra o Criciúma, tava todo mundo apoiando, assim como tava todo mundo apoiando contra o Fortaleza, e assim tem seguido ao longo do ano, contra todas as equipes, seja fora do Maracanã, seja dentro do Maracanã. Mas quem não joga junto são esses jogadores. É o Mano Menezes. Mano Menezes, ele tem que ser estudado. Alguém tem que pegar o cérebro dele e estudar. Porque não pode uma pessoa ser tão burra desse jeito. Porque tiraram o Diniz do Fluminense. Porque o esquema de jogo dele tava acabando com o time. E aí colocaram um novo, que diz que tem um esquema de jogo diferente, né, mais pragmático. Eu vi hoje um dinizismo 2.0, porque ele encheu de atacante o time e o time não conseguia atacar. E o Criciúma terminou atacando o Fluminense, aquela bola que pegou na trave 2 vezes. Foi um milagre não ter entrado. A sensação é que dá é que eu não aguento mais ver o jogo do Fluminense esse ano. Eu não aguento mais ver esse elenco. Tem jogador que eu não aguento mais olhar pra cara. Eu tenho certeza que no final do ano, quando o Campeonato Brasileiro tiver acabado, quando a situação do Fluminense for muito bem estabelecida, pra ver se vai ficar na Série A ou na Série B, eu acho que caiu. Mas eu acho que caiu muito feio mesmo. Eu acho que caiu mesmo. É difícil ter esperança nesse momento, mas acho que no final do ano, quando já tiver tudo resolvido, muita coisa vai vir por aí. Porque eu sei que tem muita bosta nesses bastidores, tem muita bosta em vestiário, tem muita cagada aconteceu esse ano, as coisas que a gente não sabe e as coisas que a gente já sabe, né? E tem muita gente que sabe por aí. Mas tem muita gente que por um camarote, né? Por uma regalia da diretoria, fica calada, passa pano, joga responsabilidade pro torcedor, às vezes joga responsabilidade para influenciadores que tentam ajudar o clube. Tem gente que acredita nesse papo do Mário de que a SAF vai vir. Ele tá falando isso já tem muito tempo. Tem anos, se eu não me engano, que ele fala sobre SAF no Fluminense, que o banco tá fazendo, né, o scanner lá, tá procurando investidor. Tá procurando nada, filho. Tá procurando nada. Fora que ele já soltou, né, que ele quer ser o CEO, caso o Fluminense vire uma SAF. Ou seja, é uma forma até de se perpetuar no poder. E eu acho isso completamente inadmissível, mas eu não sei como é que funciona a frente lá, a frente ampla do Fluminense. Esse negócio de frente ampla é uma bosta. É uma merda. É uma merda. E não funciona. Não funciona em lugar nenhum frente ampla. Eu não acho que alguém tenha força para tirar ele de lá da presidência, porque ele não vai vir para presidente, mas ele vai mandar, né, um candidato dele para presidência. É muito complicado pensar em 2025 vai ser pior ou se vai ser um pouco melhor que esse ano. Mas me pega é que eu sei que a maioria desses jogadores tem time que vão querer ele na Série A. A maioria desses jogadores não vai ficar sem contrato, não. Eles vão jogar a Série A por outro clube, às vezes até jogar Libertadores, ou Sul-Americana, tanto faz. E a gente pode estar na Série B ano que vem. Que não tá tão longe assim no ano que vem. Final de ano tá aí batendo na porta. Inclusive a Série B tá batendo na nossa, mas já faz muito tempo. E só quem não se dão conta disso é o planejamento do Fluminense, da diretoria, né? Só eles que não se deram conta dos jogadores. Né? Porque tem jogador aí que já tá até vendido, né? Tem muita gente já noticiando que já tem contrato, já tá tudo apalavrado, que já tá pronto pra ir embora. Tem jogador que quer retornar pro time que revelou. Tem muita coisa aí que já tá acontecendo e eu percebo o desinteresse de alguns no jogo. Né? O migué que eles dão em campo, a corridinha, assim, não querendo correr, sabe? Eu percebo isso, porque eu sei o jogo que eu vejo. Ele não me falar sobre gratidão pela Libertadores, pela Recopa, pelo Bi Carioca em cima do Flamengo, tá? Porque isso daí não vai amenizar em nada se o Fluminense for rebaixado. E na verdade já não ameniza pelo ano que a gente tá fazendo. Pelo ano ridículo que a gente tá fazendo. A gente não, né? Os jogadores, a presidência, né? Comissão técnica, técnico, porque a torcida não tem culpa nenhuma disso. Eu não posso ter gratidão por um presidente só porque ele foi um dos grandes responsáveis pela conquista da Libertadores do ano passado e pela Recopa esse ano. Se a gente quer ir pra Série B, eu tenho que ser eternamente grata, mesmo a gente rebaixado na Série B. A torcida não merece isso. Nenhum tricolor no mundo que viveu, acho que, a sua maior alegria ano passado merece estar passando pelo que está passando esse ano. É desgraça atrás de desgraça. Toda hora é um problema. É time que não consegue atacar, que não sabe defender, não sabe fazer gol. Pensar que todo jogo é aquele mesmo discurso. A gente tem que ganhar esse jogo, a gente depende muito desse jogo, a gente só depende da gente. Esse é o problema. O Fluminense depende só dele. Porque de rodada em rodada, os nossos adversários, quem tá ali lutando contra o rebaixamento com a gente, eles ajudam muito a gente nos resultados. Mas a gente não se ajuda. Os jogadores não se ajudam. O Mano Menezes ele não se ajuda. O Mano Menezes é um dos técnicos mais burros, técnicos que já passaram pelo Fluminense, mais burros que eu já vi. E eu vi ele no Corinthians. Eu vi o quanto a torcida corintiana se estressava com ele. Apesar dele ter conseguido a vaga do Corinthians pra Sul-Americana que ele jogou esse ano. Apesar disso, a raiva que ele fazia os torcedores do Corinthians passar era muito grande. Mas a raiva que eu sinto vendo ele comandar o Fluminense é muito grande também. E eu tive duas raivas esse ano. O Fernando Diniz, né, acabando com o time, e ele vindo pra literalmente fechar o caixão, né. E isso tudo era uma coisa que todo mundo tava avisando pros jogadores do Fluminense. Pro Fluminense que, ó, tem que ganhar os jogos dentro de casa, tem que tentar fazer um ponto fora de casa, porque se deixar pra decidir contra o Palmeiras, e o Palmeiras lutando ainda pelo tricampeonato deles brasileiro, vai ser muito complicado. Esquece. Tentar ganhar ou empatar lá no Allianz, que o Fluminense, eu acho que, eu não lembro se o Fluminense já ganhou lá no Allianz Parque, que é esse novo estádio do Palmeiras. Eu não lembro quando foi que isso aconteceu, talvez eu, acho que nunca aconteceu uma vitória do Fluminense lá no Allianz Parque. E depender de um ponto contra o Palmeiras, na última rodada, e o Palmeiras lutando pra ser campeão, esquece. E aí, os jogadores, eles não entenderam isso, porque eles não conseguem fazer uma jogada. Eles não conseguem chutar pra gol. Fica dependendo do Cano manco, porque o Cano tá o ano inteiro manco. Aí depende dele manco pra fazer alguma coisa. Porque é muita incompetência.
O Fluminense vai ser um dos poucos times que vai ter a proeza de jogar o Super Mundial de Clubes de 2025 jogando a Série B. E isso é muito doloroso, porque você sair de um ano tão mágico como foi 2023... 2022 também foi bom, mas 2023 nada se compara a 2023, por tudo que aconteceu, pelos títulos que a gente conquistou, em cima de grandes times também. Isso é muito importante. A trajetória que a gente construiu na Libertadores 2023 foi muito importante pra chegar em 2024 e literalmente parece que nenhum jogador mais consegue jogar. Ninguém consegue mais fazer nada. Thiago Silva às vezes parece perdido em campo, o Diogo Barbosa é uma negação como um lateral, o Samuel Xavier é muito enceradeira, o John Arias também tava andando em campo, porque eu sei o jogo que eu vi, o John Arias tava andando contra o Criciúma, gente. Calma Dias ele não acerta nada, mas eu não vou aqui queimar ele porque ele é da base. O menino da base tem que ter paciência. Poxa, mas o Serna é um peladeiro, gente, é um peladeiro. Minha esperança de gol tem que ser do Lima, saindo do banco, sendo que o Lima, ele não tem muito a característica de ser artilheiro, de fazer gols. Eu tenho que ter esperança que o Lima saia do banco, entre no jogo e consiga mudar o jogo. Ou que o Cano, sendo manco, consiga entrar no jogo e fazer alguma coisa que ele tentou. Ele corre, ele se esforça. O Cano tava armando jogada, gente. O Cano tava cruzando, sendo que ele tem que estar lá na pequena área pra receber a bola, não tá cruzando. O Marquinhos que errou tudo quando entrou. Ele errou tudo, tudo. Fábio salvou uma bola, porque aquela bola do Criciúma, que ela bateu na trave, depois bateu no Fábio, e depois bateu na trave de novo, se ela entra, ali, acho que tava todo mundo decretando que o Fluminense realmente caiu. Tem gente que ainda tem esperança, que acha que o Fluminense vai ganhar lá contra o Atlético Paranaense, que vai ganhar contra o Cuiabá dentro de casa, que vai empatar com o Palmeiras. Vai sim. Acho que como torcedora do Fluminense, meu desejo é que não quero mais olhar pra cara do Mário Bittencourt, eu não quero mais ver o Mano Menezes como técnico do Fluminense. Eu não quero ver mais uma porrada de jogadores aí que tem que ir embora. O Terans, né? Terans pagaram caríssimo em um jogador que nem entra. Ele não é nem relacionado. E aí eu não sei se ele. Será que ele é tão ruim assim? Ou se alguém tem algum problema com ele? Ou se quem o contratou tem algum problema direto com o Terans? Eu não sei. Eu não sei. Porque o Fluminense é uma eterna caixa preta. Ninguém sabe de nada ali. Vaza de vez em quando alguma coisa, mas é difícil saber de alguma coisa daquele clube. Então eu acho que eu quero um pouquinho de paz, sabe? Eu queria paz esse ano. Porque ano passado foi um ano tão bom e esse ano só coisa horrível aconteceu. Mas se continuar assim, é Fluminense e Paysandu.